Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Mais Retorno e hoje vamos abordar o tema do momento, que é corte para 3% da taxa de juros, um corte de 0,75. Arthur, muita coisa aí pela frente, o Brasil está mudando, só que antes de você falar, eu vou pedir para você que nos está ouvindo agora, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se você não segue o canal, siga o canal, clica no sininho de notificações para você ser notificado desses vídeos e ter as melhores informações aí do Mais Retorno. Arthur, corte de 0,75, o mercado previa 0,5, então o Copom veio até mais forte. O que isso impacta na economia e nos investimentos agora, Arthur? Exato, né? Veio uma decisão relativamente surpreendente, né? A maior parte dos analistas e economistas esperavam um corte um pouco mais tímido. E antes de mais nada, é importante notar que eles já sinalizaram a possibilidade de mais um corte. A gente sabe que a próxima reunião é em junho, tem bastante tempo até lá, né? E em tempos de coronavírus, 40 dias aí pode ser uma eternidade, então pode ter muita coisa que muda, mas é bem possível que, inclusive, mais para frente a gente esteja fazendo um vídeo comentando sobre os juros abaixo de 3%, né? Isso é importante para a economia, né? Para tentar estimular a economia nos próximos meses, né? Principalmente pensando depois do coronavírus, principalmente pensando no setor de consumo, né? Facilitar com que as pessoas consigam, né, adquirir crédito por um preço mais barato e principalmente, né, alguns segmentos que se beneficiam disso, por exemplo, o setor de varejo. Né? E Arthur, com esse corte aí de 3%, mesmo assim, a gente vê que o corte para 3%, na verdade, né, corte de 0,75, mesmo assim, pode não ser suficiente aí para equilibrar a inflação, né? A inflação ela ainda precisa de mais incentivo aí, né, para a gente começar a equilibrar a oferta e demanda aqui no país, né? Exato, né? A inflação está refletindo bastante, né, a fraqueza da economia, a fraqueza da demanda. Agora, nessa sexta, a gente vai ter a divulgação do IPCA de abril, o resultado intermediário, que o IPCA 15 já tinha vindo muito fraco, e a gente vai ver nos próximos meses, e nessa divulgação, deflação, um cenário bastante fraco, né, de inflação, o que suporta essa decisão de redução dos juros, né? Mas é importante notar que a redução dos juros ela não é imediata, não é que você reduz ali o Copom, tem uma maquininha, né, que no dia ele fala, vamos reduzir os juros, e amanhã já está valendo, está tudo dando certo, as pessoas estão comprando e tal. Não é assim. Tem uma defasagem, e, portanto, esse efeito dos juros demora um pouquinho, né? Tem uma regra de bolsa, e alguns estudos que mostram que demora até 6 meses para esse efeito ser concretizado na economia, né? Então, as expectativas estão baixas agora, os resultados vão começar a aparecer com deflação, o resultado para esse ano já está, entre aspas, ali, meio que concretizado, bastante ali abaixo de 2%, tem já previsões, inclusive, próxima de 1%, né? Uma inflação muito expressivamente baixa, que sustenta nessa decisão do Banco Central e possivelmente aí as próximas decisões, aí, possíveis cortes. Então, ele começa já a olhar o horizonte do próximo ano, né? Ele começa a pensar já em como ele vai agir para atingir a meta no próximo ano, para ficar próximo, de acordo com o cenário, né? Principalmente também olhando o câmbio ali, que começa já a colocar as garrinhas de fora, né? Legal. Em contextos que a gente está passando, crises como essa que a gente está passando, no meu ponto de vista, foi um movimento acertado de queda de taxa de juros para a gente tentar aquecer ou pelo menos equilibrar no curto prazo, né? Um cenário que é bastante desafiador, que é simplesmente você travar as pessoas e descompassar tanto a possibilidade das pessoas que querem comprar e não conseguem, né? Tem que ser tudo online, tanto as empresas que também querem vender e não têm as pessoas para venderem os produtos, né? No teu ponto de vista, também foi acertado esse movimento? Como que você enxerga? Exato, né? Acho que sim, acredito que não tinha como fugir de um corte. O interessante é notar que tinha, inclusive, diretores do Banco Central que gostariam que tivesse sido um corte, inclusive, mais forte agora. Teve 2 diretores que queriam que o corte fosse feito tudo de uma vez, né? E aí você estabilizasse a taxa, né? Acredito que não tinha como fugir. O Banco Central ele tem a obrigação também de perseguir a meta de inflação. Esse ano vai ser, como eu disse, já está complicado, mas principalmente para o ano que vem, né? Ele não pode perder os objetivos dele. Tem espaço para isso, não tinha espaço tanto em termos conjunturais, ali a economia prescrevia mais estímulos, né? Só que ele também não pode descuidar agora de outras âncoras, né? A âncora monetária não pode também deixar o câmbio muito, né, avançar muito. Né? Então, isso aí tende a entrar na pauta, principalmente também o cenário fiscal, né? Que
que é o que vai aumentar o risco e pode impactar, né, nas decisões de juros, e principalmente na curva de juros aí nos próximos meses, né? Isso é bem importante, porque a gente já vê um descolamento da curva futura de juros. Por mais que o juro esteja caindo agora no presente, existe um descolamento dessa curva de juro futuro, já precificando um juro bem mais alto lá na frente. Também com o cenário desafiador que a gente está aqui no país, né? Tanto um contexto fiscal, para equilíbrio fiscal, agora um contexto político. Será que a gente vai conseguir ter velocidade para equilibrar as nossas contas e, com isso, reduzir o nosso risco? Então, a curva futura realmente deu uma disparada. Você enxerga que o Brasil ele tem capacidade, Arthur, de voltar nos trilhos aí do que a gente estava vivendo no final do ano passado? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente tem que, juntamente a própria dinâmica da economia, a recuperação da economia, que é muito importante pelo lado da receita, né? Mas tem que olhar também, a gente tem que acompanhar o noticiário político, né? Para ver se as reformas, se as decisões boas, né? De boa política econômica vão ser aprovadas, se estão sendo endereçadas. E de fato, o risco fiscal subiu bastante. A gente vai ver um aumento expressivo aí da dívida no curto prazo. E é importante que novas medidas aí de ajuste à situação do corona, né, que são necessárias agora, elas não se tornem permanentes para sempre, né, e que, de certa forma, a gente consiga estabilizar essa relação o mais rápido possível, finalizar o mais rápido possível, né, e os investidores estão prestando bastante atenção nisso, né. Você de fato comentou, né, a inclinação da curva de juros aí, bastante ascendente, né, já precificando aí, daqui 3 anos pode estar, inclusive, já de volta para os 5%. E os investidores estão todos de olhos nisso, né? Então, a gente viu um movimento expressivo, principalmente em março e abril, né? Onde o março foi o epicentro ali, foi a hecatombe nos mercados globais, e abril aí alguma recuperação. O mais curioso é que, bastante interessante, né? O investidor brasileiro reagiu a isso, ele viu essa situação e reagiu a isso. Por exemplo, vou dar alguns números aqui. Em 2019 ficou marcado, né, por ser um ano da Bolsa, né? Bastante investidores indo para a Bolsa brasileira. Então, a gente teve um aumento de mais de 800 mil novos CPFs na Bolsa, e agora, até o mês de abril, a B3 soltou os números essa semana, né? Então até o quarto mês do ano, a gente já teve mais 700 mil, então a gente teve quase 80% do que a gente teve em 2019 em apenas 4 meses, né? Reforçando nesse período de volatilidade, de queda expressiva em março, e agora uma retomada ali parcial em abril, como investidor acabou correndo para a Bolsa, justamente também percebendo que os juros, né, vai trilhar caminhos diferentes agora nos próximos meses. Perfeito. E agora é até a questão que eu acho que é mais importante. Aquele investidor que procurava totalmente segurança na carteira, ativos pós-fixados, realmente tem que mudar a cabeça, né? Para passar por esse tipo de momento. É possível você ser conservador sem ter ativos pós-fixados na carteira e sem ter liquidez, por exemplo? É possível? Agora a coisa ficou mais complicada, né, para o investidor mais conservador, né? Vai ter que conviver com a situação de juros mais baixos, né? E principalmente se ele já entendeu o perfil dele, principalmente com uma aversão um pouco maior ao risco, tem que entender que o cenário agora é de risco, né? Então, movimentações agressivas ali na carteira dele, apesar, né, desses investimentos pós-fixados aí terem um rendimento aí comprometido no curto prazo, não pode, só porque os juros caiu, né, e o cenário mudou, fazer grandes movimentos bruscos, né? Agora não, mudei meu perfil, vou virar agressivo, vou entrar na bolsa, vou virar, né, fazer um 180 ali na minha direção. Não, tem que ter bastante calma, né, estratégia nessa hora, para não sair, né, tomando decisões irracionais por causa de um preço da economia, né, que a taxa de juros é um preço bastante importante, mas não é o determinante. Ainda segue a regra mais importante, que é a diversificação da carteira, a diversificação das classes de ativos, né? E os ativos vinculados aos juros são uma das classes. E sem esquecer que nós estamos no Brasil. Brasil é o país que já passou por diversas fases, diversas questões, então nada acontece agora que vai durar para sempre. Então, por isso que essa questão de diversificar a carteira, ela é o principal ponto, a gente vem batendo muito forte nessa questão. Agora, falando cada vez mais de ativos internacionais, a gente vê o quanto a gente precisa diversificar a nossa carteira em ativos no exterior, dolarizar parte dos ativos para a gente compensar
pensar e balizar o que a gente aloca em risco aqui no nosso país, né? Agora, sem dúvida nenhuma, é um cenário que deve permanecer por um bom tempo de taxa de juro baixa. Com isso, o investidor que só pensa naquele CDB pós-fixado, que vê relação de resultado em percentual de CDI, talvez tenha que mudar, sim, o seu mindset, a sua configuração, para que você obtenha resultados melhores e acima da inflação. Talvez aqueles títulos que falem mais como IPCA, mais um ganho real, eles façam mais sentido nesse momento para o investidor conservador, e de repente até que não seja um percentual muito pesado, mas que faça sentido no horizonte de investimento, no que propõe para a construção dos seus ativos no longo do tempo, de repente apimentar parte dessa estrutura. É bom procurar um profissional dessa área aí para auxiliar nesse tipo de alocação, né? Exato, né? Agora é a hora de buscar o máximo possível de informação, de ajuda. Você muito bem colocou aí, inclusive fundos de investimentos aí que estão muito próximos do CDI, né, que acompanham bastante a estrutura do CDI, fundo de renda fixa, e que tem taxa de administração relativamente alta, agora começa a ficar um pouco mais complicado, né, você cobrar algum tipo de taxa de administração com um rendimento tão baixo, né? Então você vai, além de comer parte pela inflação, parte pela taxa de administração, você tem que colocar um pouco de prêmio de risco para a pessoa ter investido ali. Então, talvez vejamos algumas mudanças aí nessas estruturas. E é importante, né, como você disse, diversificação, seguir nessa ordem, né? E que a regra do jogo não mudou, né? Ela não pode ter mudado. Obviamente, o cenário, a conjuntura mudou, os juros vão ficar baixos por mais tempo. E tem alguns setores que tendem a se beneficiar, né, nesse sentido, né? Então, por exemplo, setores de varejo que agora, né, principalmente o setor ligado à alimentação, conseguiram segurar bastante o baque, né, porque as pessoas continuam se alimentando, elas continuam, né, tendo que ir aos mercados, apesar das restrições, e logo saindo, né, da pandemia, e esse é o grande ponto, né, quanto tempo vai durar, esses setores tendem a se beneficiar de uma estrutura de juros um pouco menor, né? Obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que tenhamos esclarecido as principais dúvidas com relação a esse corte de juros. Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários aqui que a gente vai responder no nosso grupo do Telegram. A descrição do grupo está aqui embaixo nesse vídeo. Também temos outros canais, outras mídias como o Instagram, _retorno. Você pode acompanhar notícias diárias por lá. Temos também o nosso site maisretorno.com, principal comparador de fundos aí do mercado, com diversos artigos interessantes, e o nosso podcast, que é o Retorno Cast. Ficando alguma dúvida, alguma questão, não deixe de colocar nos comentários que faremos questão de responder no Telegram. Obrigado e até a próxima, pessoal.